Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Escuta Aqui. Eu sou o Richard Oliveira e mais uma vez estamos aqui. Eu tô muito feliz de estar fazendo esses encontros com vocês. Muitos de vocês comentam, fico muito contente de comentar, estão aqui ouvindo. E hoje, como sempre, vai ser uma discussão um pouco interessante, porque eu estava conversando com alguém e alguém citou sobre disciplina, e eu falei, nossa, mas ele até falou assim, putz, é uma forma sensacionalista de ver a disciplina, e eu tô com vontade agora de gravar para vocês um pouco mais sobre a disciplina, entendeu? Talvez até resgatar um pouco sobre a questão do conceito da disciplina, sabe? A questão da semântica da disciplina, a etimologia da palavra, a gente passar um pouco sobre negligência, que é legal, porque também entender qual é o oposto de disciplina, né? Acho que é legal a gente falar sobre isso. Então, vamos lá, acho que vocês vão gostar. Eu vejo que se vocês pararem para perguntar para 10 pessoas na rua o que é disciplina, provavelmente 9 vão responder que é fazer o que você não quer para ter o que quer. Vou te falar sobre sacrifício, vou te falar sobre vontade, vamos falar sobre sofrimento. Tava até discutindo sobre isso com algumas pessoas, né? E basicamente a gente chega à conclusão que sempre leva-se para essa linha, principalmente da questão do sofrimento. Principalmente, sofrimento e sacrifício. O mercado hoje, ele de certa forma transformou a disciplina em uma questão puramente emocional e até por vezes motivacional. Ou seja, ou você tem força de vontade ou você falha, entende? Então, o erro da mentalidade moderna, de certa forma, é achar que a disciplina nasce no estômago, sabe? Ela não nasce na vontade. A disciplina, ela nasce na nossa cabeça. Eu tô sendo bem racional aqui. Nasce na nossa cabeça, é uma questão de cognição, é uma questão de método. Eu tô lendo um livro sobre hábitos que eu ganhei de presente, depois eu discorro mais sobre isso. E é muito interessante que o que eu tenho para falar sobre disciplina aqui é legal, porque linka muito com a questão dos hábitos, entende? E mais para frente vocês vão entender. Então hoje a gente vai de alguma forma elevar um pouco, talvez eu vou ser um pouquinho professoral, tá? Mas vamos levar um pouco o nível dessa conversa aqui pra gente parar de ser, de certa forma, influenciado pela internet ou por qualquer coisa na internet e ser mais analítico, entende? E a gente vê a disciplina sobre a ótica real da definição, da etimologia e principalmente de como essa mecânica funciona, fechou? E eu ficaria mais à vontade, na real, se vocês se manifestarem nesse podcast, ok? Vai ser um pouquinho mais longo, mas vocês se manifestem nesse podcast, comentando. É muito importante o que vocês acham, se vocês sabiam disso, enfim. Como de fato que a maioria ignora sobre a disciplina. A palavra disciplina ela vem do latim, que significa instrução, conhecimento, ciência, aprendizado. Isso aí você dá um Google, você sabe. E ela deriva de discere, que significa aprender. Então, por sua vez, também tem uma ligação com discípulo, que é aquele que recebe a instrução. Foi até aí? Portanto, por pura definição conceitual, disciplina é o ato de seguir uma instrução, ou um método, ou com base em algum conhecimento. Então, se a disciplina na sua raiz, o conhecimento e a instrução aplicados, qual é o real oposto de disciplina? Não é preguiça, entende? O oposto de disciplina é ignorância. Foi? Se você chegou até aqui, comenta aí se faz sentido para você, se você já sabia. Então, uma pessoa indisciplinada, o disciplinado na sua essência, ele não retém na sua essência, ele não retém a instrução. Ele rejeita o método por falta de entendimento técnico. Ele não segue as regras simplesmente porque ele não compreende a estrutura ou a necessidade delas. Ignorância. E é aqui onde as pessoas se dividem. Existe uma diferença brutal entre o indisciplinado e uma outra palavra que eu também gosto muito de usar, que é o negligente. E se você gerencia pessoas ou se gerencia a si mesmo, você precisa entender sobre essas coisas para você parar de errar no diagnóstico. Então vamos usar o que significa indisciplinado e vamos entender o que significa negligente. Indisciplinado é aquele que quebra o método ou a regra. Ele pode até saber o que deve ser feito teoricamente, mas não valida a instrução como guia para seu comportamento. No final das coisas, ele age fora do método, pelo menos estipulado. O negligente já vem do latim negligere, ou seja, significa não escolher, descurar.
ou desprezar. Negligente é aquele que sabe o que tem que fazer, tem os recursos para fazer, tem a obrigação de fazer, mas escolhe o descaso. Então a negligência não é falta de método. Nesse caso, é uma falha de responsabilidade. Isso acontece muito. Você vai ver que profissionais, por exemplo, como médico, eles num erro, eles são tidos como negligentes, porque eles sabem o que tem que fazer, tem a obrigação de fazer e por algum motivo escolhe não fazer. Então, onde entra uma outra palavra que já se perdeu, e eu tenho lido ultimamente de novo, Provérbios, e é uma palavra que está lá, que eu acho que casa muito com o que a gente está falando aqui, principalmente quando a gente fala do mundo empresarial, que é diligência, que é diligentia, do latim também, que significa amor, cuidado, zelo, atenção minuciosa, enfim. Mas na história do direito, na administração, para quem tem um pouco de familiaridade com isso, um homem diligente é aquele que age com presteza, eficácia, atenção aos detalhes. Disciplina te dá a regra e o conhecimento. A diligência, então, ela é aquele cuidado que você vai ter com o que você está fazendo, sabe? Com a execução da regra. Você pode até ter, por exemplo, um funcionário que ele é disciplinado, porque ele vai tecnicamente cumprir o horário, cumprir prazos ou cumprir o método, mas ele pode ser talvez pouco diligente, porque ele faz o trabalho meio que sem zelo, entendeu? Sem o zelo necessário. Percebe? A diferença, acho que ficou claro, né? Bom, quando essa galera da internet, esses guru meia bomba, fala que você precisa de força de vontade para ser disciplinado, eles estão ignorando toda a neurociência básica. E digo, eu não sou a melhor pessoa, não sou especialista em neurociência, mas, cara, é muito básico mesmo. Força de vontade a gente já sabe na ciência que opera no córtex pré-frontal. E ele consome uma quantidade absurda de energia. Note, energia, não tô falando de... Vocês entenderam, né? Energia é glicose, fechou? É um recurso que no cérebro ele é escasso, entende? Um recurso biológico escasso, ilimitado. Ou seja, se você depender de força de vontade para manter-se disciplinado o dia todo, provavelmente você vai falhar e vai falhar por exaustão cognitiva, entende? Vocês estão conseguindo acompanhar? Vai comentando aí. Então a construção da disciplina real ela é fundamentada na psicologia comportamental. Ou seja, você não depender desse esforço hercúleo. Ai, não, cara. É como se... Mas sim de você conseguir uma redução desse atrito cognitivo. Uma vez que você entende isso que eu tô pondo para vocês aqui, se você entende que, exige do meu cérebro, eu preciso reduzir isso. Então, aí que a gente tem que entrar nessa literatura do hábito, sabe? Loop do hábito, enfim. Gatilhos de recompensa e rotina. Isso é importante porque a disciplina ela vai se tornar sustentável quando ela deixa de ser uma decisão e passa a ser uma automação de contexto. Isso bate muito com o livro que eu tô lendo, porque no livro que eu tô lendo ele fala exatamente sobre isso. Um cara que perdeu a memória por conta de uma cirurgia que teve que fazer na cabeça, né? E faz esse contraste com outro paciente também, uns anos atrás, perdeu a memória de 30 anos, ou seja, os últimos 30 anos ele não lembrava, não guardava no seu cérebro 1 minuto informação recente. Então aconteceu alguma coisa aqui, ele guardava por 1 minuto. Então, como um cara desse não sabia onde era a cozinha, mas se você perguntasse para ele onde é a cozinha, ele não sabia. Se você pedisse para ele desenhar o caminho até a cozinha, ele não sabia. Se você pedisse para ele desenhar o ambiente que ele estava, ele não conseguia. Se eu não me engano, é mais ou menos isso. Se você tirasse ele dentro de casa e falasse, cara, desenha um caminho para sua casa de volta, onde você mora, qual dessas casas é a sua, ele não sabe, mas ele sabia. Se você falasse, pô, você tá com fome, você faz o quê? Ele levantava e mostrava o que ele fazia. Ou seja, pelo hábito, ele conseguia chegar no armário, pegar uma comida, preparar alguma coisa. Por hábito, ele fazia caminhada todos os dias de manhã. E aí ele ia e voltava até em casa, mesmo não sabendo o caminho. Por hábito, tá? Por hábito. Então, você precisa ter essa noção que a disciplina real ela é um designer de rotina. Não é força bruta, não é esforço. Entende? É questão dessa automação do seu contexto. Então, você não precisa, tecnicamente, de motivação para escovar os dentes de manhã. Você faz isso por causa de um gatilho que está automatizado no seu ambiente e na sua rotina. Simples assim. Então, estudar essa etimologia, a fundamentação dessas palavras, garanto para você que não é um preciosismo acadêmico. No seu caso, com esse bombardeio de informação e um monte de gente falando groselha, vai se tornar quase como uma defesa pessoal. Quando você entende que disciplina é instrução e que negligência é uma escolha pelo descaso, e que a diligência é o zelo por essa execução,
do método, né? Você para de se culpar porque você não acordou motivadinho ou motivadinha. Você começa a olhar para sua rotina como um engenheiro olha para uma fábrica, né? Então, se a linha de produção para numa fábrica, o engenheiro não vai sair gritando com as máquinas, ou vai, né? Precisa ter força de vontade. Aí você vai fazer o quê? Você vai ajustar o método, calibrar a instrução e já era, cobrar a diligência. Então a gente precisa, estando na internet, de um pouquinho menos de espetáculo, né? Acordar cedo tomando banho gelado, enfim, né? Um pouquinho menos de espetáculo, um pouco mais de conceito. Essas motivaçãozinhas baratas não funcionam pra ninguém, a gente já sabe disso. E um pouquinho mais de instrução real. Fechou? Eu sou o Richard Oliveira, conselheiro Nativor, e é uma honra e um prazer estar aqui sendo contributivo para com a sua carreira. Torço por vocês, espero você no próximo curva. Até o próximo episódio. Tchau!